Olá, retomando aqui os estudos do livro de Becker, CTR, Terapia Cognitiva para Recuperação, Transtornos Mais Desafiadores. Hoje a gente vai entrar na parte 2 desse livro, que é exatamente o manejo e esse empoderamento desses desafios mais comuns, né, diante dos transtornos que alguns a gente conhece e outros não. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, que ele traz os sintomas negativos, e o capítulo 8, que ele fala sobre os delírios. Então, bora ver dentro de tudo que a gente estudou, da base que a gente estudou na parte 1, que eu vou estar relembrando e pincelando alguma coisa aqui, tá bom? Se por acaso você que está assistindo agora ou depois tiver dúvida, é só verificar lá no YouTube, no Alum Psi, que tem todos os nossos encontros gravados. Empoderando quando sintomas negativos são o desafio. E esse sintoma negativo é quando ele tem um acesso reduzido à motivação, à energia e à conexão. Essas são as palavras-chave, tá? Trabalhando aí, o livro de Becker, ele aborda os desafios quando eles impactam no processo, na direção dessa aspiração. E aí a parte 2, ela vai trazer, entender essas crenças subjacentes, ou seja, o modo que não está adaptativo, né? Para entender qual que é o desafio que existe para desenvolver essas intervenções relacionadas a essa crença que está desadaptativa, que está disfuncional, para ele ser empoderado e ter essa resiliência. Então, esse quadrinho que se traz aqui é o processo que ele traz desse manejo, tá? E para os sintomas negativos, é importante a gente entender esses sintomas negativos, o que eles são. Eles trazem aí a redução, né? É a redução de algo naquele indivíduo. E aí, quando a gente fala em redução, é como eu já mencionei, tá ligado à ausência de motivação, que a gente escuta dentro da psicologia, que é a motivação ou a volição. É a ausência do desejo social, que é a socialidade. É a ausência do prazer, que é a anedonia. É a ausência da fala, que é a alogia, a ausência de emoções, que é o afeto ou embotamento. Entendendo que os sintomas pode ser um ou mais, e a intensidade desse sintoma não precisa ser algo exacerbado, mas ele algo que o leve a ter uma disfunção. Isso é muito importante entender que o livro comenta, inclusive, isso, porque às vezes a gente olha para aquele indivíduo e que lembra que a gente tratava, né, em psicanálise, algumas abordagens a gente trata em pacientes, lembrando que na parte de teoria cognitiva comportamental a gente trabalha como cliente e dentro dessa terapia cognitiva de recuperação, os autores tratam como a pessoa, o indivíduo, tá? Exatamente para não criar um estereótipo dentro desse indivíduo, porque eles colocam que mesmo que ele esteja a um nível muito alto dentro dessa redução de motivação, energia e conexão, ele é resgatável, porque existe sempre a busca de um desejo. E é isso que a gente também vai ver aqui. As crenças comuns subjacentes a esses sintomas negativos, elas incluem a dificuldade para acessar essa motivação ou energia em perguntas ou então colocações. Por que eu vou incomodar outro? Falhar em parte do caminho, posso falhar, então eu cometo falhas constantes. Então, essa criticidade que esse indivíduo coloca dentro da sua vida com ele, olha a tríade cognitiva, com ele, com o mundo, com os outros e para o futuro. Então, entender essa crença subjacente já é um passo para a gente buscar esse empoderamento dele. E aí, os autores falam também na dificuldade de se socializar. Ninguém gosta de mim, ninguém vai gostar de mim, as pessoas falam de mim. Então, essa dificuldade de se colocar com o outro faz com que essa desconexão, né, desse indivíduo. A outra coisa é o prazer, ou a alegria, de estar com as pessoas, estar em um lugar, mas não estar curtindo aquilo gerar uma certa ansiedade de sair, de fuga, ou então de isolamento. Então, o prazer está muito ligado a sintomas negativos, tá?
A outra coisa também que ele coloca é o discurso limitado ou essa dificuldade de comunicação, né? As pessoas não vão me entender, eu devo estar falando errado, ou não importam o que eu estou falando, porque as pessoas não ligam para mim, e as pessoas vão me julgar no como eu estou falando. Então, esse tipo de característica está ligado a exatamente sintomas negativos que vão desafiar a gente entrar aí com o empoderamento. E aí eu já trago nesse capítulo a nossa setinha. Porque a todo momento, dentro dessa construção de empoderamento, que está aqui lá no final, que é o fortalecer, né? A gente vai realizar, que é empoderar, né? Esse propósito, e fortalecer, que é buscar essa resiliência. Então, a todo momento, a gente está construindo para esse indivíduo essa setinha. Aí, para eu acessar é, esse sintomas negativos, eu preciso entender esses sintomas, o que são esses sintomas e como que esse indivíduo sente isso, né? Não colocar no lugar dele, mas percebê-lo, qual a dificuldade desse indivíduo. E aí o autor coloca o que pensar acerca dos sintomas negativos. E aí, uma das coisas interessantes, deixa eu tirar aqui o da reta para eu ler aqui, quando ele fala que ele está preso num campo gravitacional de crenças que promove a evitação como maneira de permanecer seguro. Faltou aqui o complemento. Então, ele acaba evitando para que ele permaneça seguro. E o isolamento desse é uma característica muito forte, né? O resultado disso é ele se isolar cada vez mais. Como não sendo capazes exatamente para não demonstrar essa incapacidade, tá? Sendo que o que os autores colocam, que mesmo nesse grau, e sendo um grau severo de falta de motivação, falta de energia e desconexão, eles ainda têm desejo e capacidade de sonhar, só que não é expressado. Isso daí tem que ser buscado e conquistado e revisitado para que isso daí aflore, saia desse modo, né, de não adaptativo, e entre no modo adaptativo. E aí, para se empoderar, a gente viu aí algumas coisas lá na parte um, se eu não me engano, nos últimos capítulos, já no capítulo 4, 5 e 6, se eu não me engano, que tem várias formas de acessar. E ele traz as melhores formas para esses sintomas negativos. Lembra que eu estou trabalhando aqui, a gente está conversando sobre sintomas negativos. Esse é o desafio, tá? E aí a forma de fazer para esse empoderamento, para acessar esse modo adaptativo, olha que o acessar aqui, ó. Para acessar é encontrar esse gancho que conecte. Então, uma das coisas que ele fala é para não pensar nada grandioso, mas buscar com esse indivíduo algo onde ele consiga se conectar e ser prestativo a outras pessoas. É uma forma de conexão. Ele aí vai encontrando gancho. E esse gancho ele pode começar com desde coisas simples, como um cantarolar, como tocar uma música, para tentar despertar algumas expressões nesse indivíduo, como também contar histórias, como é muito difícil de retirar ele daquela situação que ele está inativo, né? É muito difícil de tirar ele dessa situação de represado, de é, seguro no ambiente dele. Mas uma das coisas que ele menciona é tentar extrair, de repente, uma conversa aleatória numa caminhada. Esse daí já não são sintomas tão agressivos assim, tão fortes assim, que a gente consegue retirá-lo desse isolamento, tá? Entendendo que os autores comentam que quando a gente lida com casos mais desafiadores, a gente tem que ter muita sutileza nos detalhes. Então, às vezes parece tudo igual, mas na sutileza dos detalhes, a gente vai perceber que a gente vai energizar. Olha o segundo momento da régua. Energizar esse modo adaptativo com determinadas coisas e a gente coloca essas coisas um pouco mais frequentes para se revalidar o que está sendo encontrado, entregue e retribuído pelo esse indivíduo. E aí eu quero trazer uma das coisas do livro que ele coloca assim: a terapia orientada para a recuperação usa a conexão humana para combater
a desconexão profunda e debilitante. Ou seja, a mesma via que vem é a via que vai. Então, a desconexão ela tem que ser buscada pela conexão. No entanto, por mais importantes e positivas que sejam as experiências sociais e os sucessos, eles não são suficientes por si só para potencializar e manter a vida desejada da pessoa. Para combater a força das crenças negativas, você precisa chamar a atenção desse indivíduo para o fato de que ele é realmente energizado, conectado e bem-sucedido. Com suficientemente repetição das atividades realizadas em conjunto e notando seus impactos, a pessoa desenvolverá mais acesso à energia e à motivação. E isso daí começa a gerar uma troca e confiança. E quando esse indivíduo começa a perceber que pode confiar em outro alguém, ou seja, nessa relação do outro, da tríade, ele começa a se entregar um pouco mais, tá? E a outra coisa também que ele coloca é que, primeiro, tornar a atividade de acesso uma ocorrência regular com essa pessoa, porque toda a desconexão, a desmotivação, a falta de energia, ela leva esse indivíduo à facilidade de, é, como que eu falei? De se isolar. Tá? Então, se isso daí não é permanente, começa a gerar um ciclo de resistência a todos os pequenos degraus que foram construídos. Então, para esse indivíduo, é muito necessário essa permanência e continuidade. E trazendo aos poucos, dentro dessa construção de confiança, outras pessoas que ele possa se socializar aos poucos, de acordo com as respostas dele. A questão do indo atrás, né? E o indo atrás é exatamente buscando essa esperança que os sonhos e as aspirações. E aí, quando a gente fala de ir atrás, a busca é exatamente dentro dessas perguntas que são colocadas, que parecem ser de uma forma muito solta, né? Uma forma despretensiosa, mas aprofundar cada vez mais. Por exemplo, se ele está escutando uma música e aí de repente essa música tem conexão a um romance, buscar de repente o que realiza se ele tivesse fora, o que ele iria buscar. Se ele busca um amor nisso, então começar a trazer uma profundidade nesses ganchos que são dados para entender esses sonhos e aspirações desse indivíduo, tá? Isso tudo já foi visto lá atrás. A única coisa que a gente está linkando aqui com relação ao empoderamento desses desafios, tá? E aí isso daí gera um significado, um propósito, né, nessa vida, dando significado a cada dia. Quando ele fala é, os dois conjuntos de crenças fortalecem o modo adaptativo, as crenças positivas reforçam a acessibilidade e a durabilidade do modo adaptativo, enquanto a resiliência ajuda a pessoa a mudar de volta para o modo adaptativo, quando as crenças negativas do modo paciente, lembra que o paciente é o que está corrompido, é o que está disfuncional, que não está adaptativo, se tornam ativa. Então, trabalhar as crenças positivas sobre o self dele, sobre ele, que ele pode, e trabalhar a resiliência sobre as próprias habilidades desse sujeito, isso daí que vai ser a mola mestra para levar aí essa resiliência a realizar e a resiliência, esse fortalecer esse empoderamento, tá? O autor comenta, inclusive nas considerações gerais, que o que eu comentei anteriormente, que muitas vezes a gente não, se a gente não tiver um olhar muito detalhista e muito apurado, focado a esse indivíduo, muitas vezes a gente não vai perceber essas mudanças. Mas mudanças drásticas acontecem, ele colocou, tá? Mas o nosso estado como psicoterapeutas nesse momento é exatamente permanecer alegre e persistente, ou seja, de uma forma positiva para colocar aquele caso, porque as coisas vão acontecer, precisam ser estimuladas, tá? É, quanto menos o seu trabalho parecer tratamento, é melhor. Ele coloca também no capítulo que quando a gente leva um olhar de cuidado com o outro, de
de tratamento, de aferições muito profissional e paciente, é muito difícil a conexão. Então, por isso que essa terapia cognitiva de recuperação, muitas vezes, pode ser, sim, continuada por pessoas comuns, da família, amigos, ou até no próprio grupo que ele está. Tá? Porque quanto mais simples e quanto mais cotidiana e quanto mais amigável e não cuidado, né? Quanto mais amigável, isso daí gera mais conexão. Ele coloca que nenhuma intervenção é pequena, porque quando ele fala que esses casos a gente tem que ver os detalhes, se entende que, embora a gente pode começar muito pequeno e vendo poucos resultados, o empoderamento exige que sejamos grandes. Especialmente quando os sintomas negativos são um desafio, porque ele ali está avesso ao mundo, ele está desconectado à vida. Então, é importante que a gente comece, sim, a desenrolar esse novelo para entender e ter essa linha junto com ele, tá? Fala sobre o processo pode ser lento, mas manter a vigilância, porque o avanço menor possível pode dar um gancho para grandes modificações. Então, não existe uma regra nesse resultado. O que ele comenta muito no capítulo é que prima pelo esse desenrolar ser contínuo, né? E não ter uma visão de profissional e paciente. As pessoas, se a pessoa recua, volte a acessar e energizar o modo adaptativo, entendendo, como eu também tinha comentado, que se houver uma interrupção, ele pode ter uma resistência maior nessa reconexão, tá? Então, o capítulo 7 é esse, eu vou trazer o capítulo 8 aqui. O empoderamento quando delírio, que é diferente de delirium, né? Os delírios são o desafio. Então, crenças fortemente arraigadas que podem ser difíceis para outros entenderem. E para isso, a gente precisa entender o que é delírio, né? Os delírios são crenças veemente contestadas. A gente está vendo notoriamente que aquilo dali é falso. E sabe que aquilo dali não é possível de acontecer. Mas para aqueles que têm delírios, a crença são fortes, são verdadeiras, são verdades importantes na vida dele, são verdades negligenciadas para ele, são verdades definidoras do mundo dele. Então, resumindo esse parágrafo, né, esse tópico, aquele indivíduo, ele acredita e justifica o que está acontecendo com ele verdadeiramente. Então, aquilo dali não é possível de ser questionado. Aquilo para ele ele vive aquilo, tá? E aí, tipificar essa crença que se rotula em delírios, ele abre para duas categorias. As crenças que compensam sentido de inadequação subjacente, frequentemente faladas sobre grandiosas, e isso daí tem, assim, são detalhes de uma para outra, mas que fazem total diferença. E as outras crenças que refletem um sentimento de vulnerabilidade subjacente, ameaça e preocupação com a própria segurança e com os outros, frequentemente denominada de paranoide. Então, as grandiosas, ele se coloca num sentimento de inadequado. É importante saber isso. Inadequado. Está grandioso, esse delírio grandioso é porque ele tem crença de inadequação. E o delírio de paranoide, né, conhecido como paranoide, ele tem aí o sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, de ameaça total. O nosso sentimento e estratégia irão diferir dependendo do tipo de crença com a qual estamos trabalhando, tá? E em cada caso consideramos a necessidade que está sendo expressa para controle, um sentimento de valor, uma conexão, um propósito, segurança e formas alternativas de satisfazê-la. E aí a gente vai para um quadrinho. Não sei como que fica aqui, se tá vendo, mas acho que aqui dá para ver. Vai para esse quadrinho porque já faz o comparativo entre a crença grandiosa e a crença paranoide. A sensação
da crença grandiosa desse indivíduo, as coisas não parecem certas e busca ser invencível, protetor. Ele cria um modo expansivo. Então, geralmente, esses daí que têm delírios, eles falam que eles são reis, que eles são deuses, que eles têm superpoderes, que eles são invencíveis, que eles estão ali para proteger tudo, que eles conhecem, no caso, eles conhecem, eles têm domínio de todo o conhecimento do mundo. Então, eles se colocam nessa grandiosidade para defender, né, essa não vulnerabilidade, mas incapacidade que eles veem. Já o paranoide, eles lidam direto com essa vulnerabilidade e insegurança. Então, a sensação deles que o que está acontecendo é incomum. E ele fica atento a tudo, tudo ao redor dele. E existe, na cabeça dele, existe muitas pessoas mais, que as pessoas estão querendo matá-lo, que ele está sendo observado, e isso ele não consegue tirar da mente dele, e a todo momento esse pensamento. Então, é uma pessoa que ela se sente muito cansada, porque ela se sente vigiada. Isso dói nele. Isso o causa realmente desespero. A palavra é essa, tá? E como pensar sobre essa grandiosidade, essa crença grandiosa, né? A vida da pessoa permeará por um sentido de falta. As coisas não são como deviam ser. As pessoas não realizam o que acham que deveria realizar. E os outros parecem ou não reconhecer ou valorizar, ou seja, ele é desvalorizado, tá? Já a outra, ela vem aí com a paranoia, a ansiedade essa disseminada, ou seja, essa angústia de toda hora ser observado, que está sendo perseguido. A ansiedade é absurda. E a pessoa se sente profundamente insegura. O mundo é ameaçador, as pessoas têm mais intenções, o dano parece iminente, ele vai surgir a qualquer hora. E essa sensação de extrema vulnerabilidade é agravada por uma dúvida profundamente arraigada quanto a ser capaz de impedir a coisa ruim que aconteça. Independentemente se o alvo do mal ser o próprio ou outros, ou ambos. Tá? Então ele tem essa preocupação, essa vulnerabilidade dentro da tríade, com ele, com outros, com o mundo. É, e aí, o contrapor disso, esse empoderamento, e acessar, lembra daquela setinha, a gente vai na setinha aqui, olha, toda ela, a setinha tá aqui. Então, acessando o modo adaptativo para as crenças grandiosas, a gente tem que linkar atividades que mostram que essa pessoa é capaz de contribuir. Ela é capaz de agregar, é capaz de ensinar. Já para o paranoide, a primeira coisa que tem que ser feita é estabelecer o sentimento de confiança. Sem isso, não vai haver conexão. A pessoa não se sente confortável, não se sente segura, tá? E aí, para energizar, para a gente dar um novo passo e ver esse gancho, energizando para o modo adaptativo, a gente trabalha na previsibilidade também de ajudar a pessoa a sentir o controle e atenuar essas expectativas negativas de que outras pessoas não importam. E para isso é colocando que ela ajude a outro, tá? E já no paranoide, depois que você tem esse gancho de conexão, o foco é tornar a busca de uma atividade regular e encontrar mais exemplos que tragam à tona melhor selfie. E aí o autor ele pega todas as ações, as atividades que podem passíveis de ser feitas, uma de cada vez, tá? Para verificar, depois dessa conexão, onde tem esse gancho para ser trabalhado diariamente com esse indivíduo. As aspirações e significados. As aspirações e significados pode-se negociar com confiança e energia para a grandiosidade, a crença grandiosa, tá? É a recém-encontrada para ajudar a pessoa a sonhar. Esse é um sonho do melhor self da pessoa. Então, resgatar no momento que ela está em atividade, resgatar. Não é legal? O que você se sente mais confortável fazendo isso? No momento que a pessoa vai respondendo, esse indivíduo vai respondendo que sim, você vai buscando as aspirações conectadas a esse conforto emocional para esse indivíduo. Toca uma música, um romance. Então, no momento que você viu que houve uma reação, mesmo que pequena, perguntar mesmo, indagar. Isso te faz mais feliz? Você gostaria de ter, vamos supor, compor uma música, ou então, dentro da letra da música, você entende mais sobre esse assunto que possa me ajudar a compreender melhor? Ou, estou colocando um exemplo como música, mas pode ser diversos, né?
Então, é a questão de se por acaso aquela música tem a ver com também algo de enamorado ou buscar uma pessoa, um companheiro, trazer isso daí para o indivíduo, indagando. Você se sentiria melhor nessa situação? E aí você começa a perceber determinados sonhos ou significados que ele gostaria de viver. Já a crença paranoide, a gente traz aí a consideração da possibilidade que a pessoa quer fazer o mundo um lugar melhor. Ela não pensa muito no eu, ela pensa mais em como ajudar esse indivíduo, esse ambiente, esse espaço. Então, olhar para pessoas que têm mais carência, que dentro da percepção dela são muito mais carentes do que ela, e que ela tem um conteúdo para que ela consiga passar ou então resgatar aquela pessoa, pode ser um significado, uma aspiração, um sonho e um significado para praticar e desenvolver aí esse empoderamento, tá? E com relação a, ao praticando, as crenças grandiosas, a gente coloca que o valor da crença grandiosa ele reside em um significado. Então, desenvolver a aspiração nesse mesmo valor, ou seja, aqui que se equilibra, né, nessa oportunidade para ação, significa a realização desse propósito. Então, o sucesso alimenta o sucesso, tá? E eu vou explicar isso daí um pouquinho mais à frente. E a questão das crenças paranoides, a gente fala que a pessoa tem, quer dizer, os autores, né? A gente não. As pessoas têm dois cursos para a ação positiva nesse ponto. É dar passo em direção às aspirações e também realizar seu significado todos os dias. Então, explicando aí os dois. No momento das crenças grandiosas, a gente falou ali que é buscar sonhos para aquela mais para o indivíduo, apesar de também utilizar eles serem capazes de disseminar esse conhecimento, mas eles precisam ter uma réplica daquilo sendo positivo, sendo empoderados, se sentindo útil. Caso contrário, não, isso não é uma atividade boa, tá? E aí, quando você aspira esse significado, no momento que você está praticando aquilo com o indivíduo, né, com esse sujeito, é muito importante que coloque para ele esse referendar, né, o que ele vê quando ele está desmotivado, quando ele está com a energia caída, quando ele realmente se isola, né, e aí ele olha, se coloca como um bloqueio, se colocando como o rei, como o poderoso. E isso daí faz com que esse sujeito comece a perceber que as ações e atividades que ele está fazendo o está trazendo essa motivação, está trazendo o reconhecimento de outro. Então, essa inadequação que ele vê, ela começa a desmoronar. E a questão dos paranoides é exatamente trazer essa direção. Ele precisa entender para onde está indo, o que ele está realizando de sonhos e ver que isso daí faz significado, tem significado diariamente. Essa construção tem esse significado diário, tá? Para que ele retome isso. E aí fortalecer. Lembrando que a nossa setinha, Lúcia já está até sabendo. A gente tem essa setinha aqui, a gente está no realizar e aí fortalecer, que é a resiliência, que é o empoderamento, que a gente viu aí nos capítulos passados, tá? E aí, fortalecendo a crença grandiosa desses delírios, né? Eu sou rei, eu sou poderoso, eu sou super invencível, ajuda a construir essa resiliência, já que conhecemos as situações que provavelmente irão desencadear o modo expansivo. Que ele traz também esse conceito que o modo desadaptativo, nesse caso do delírio, é um modo expansivo. Até coloquei aqui, tá? É um modo expansivo, ou seja, ele se coloca como o poderoso, se expande para suprir uma carência, uma crença que ele tem de inadequado, tá? Então, promover essa situação, nessas atividades, fazem com que reduza esse modo expansivo. Fortalecer as crenças paranoides você pode ajudar a outra pessoa a se antecipar e estar preparada para o desdobramento indesejado. Ou seja, lembra que os paranoides é exatamente essa parte dele ver que está sendo perseguido. Então, nessa situação, criar aí esse empoderamento ou uma forma de proteção, tá? A dramatização, que a gente viu isso tudo aí nessa parte um que a gente viu aí antes de junho.
A dramatização é trazer situações onde vocês podem ali dramatizar, ou seja, simular, tá? Para que ele encontre também respostas de como que ele pode proceder para evitar aquela situação. A outra coisa também é apoiar esse indivíduo para que ele chegue à conclusão de que a pessoa mais forte é aquela que está no controle de suas próprias ações. Então, empoderá-lo, que ele, se ele está fazendo atividade, ele está sendo fortalecido, tá? E que ele, sendo forte, ele tem o controle da situação. Bem, meninos, meninas, agora eu Tá estou bom, abrindo para perguntas. E aí? tá certo. Muito Então, detalhezinho, né? Parece que é a mesma coisa, não parece? Quando a gente é, estuda assim, parece que é a mesma coisa. Mas na verdade não é. São detalhes que no manejo e no olhar, na percepção. Ou seja, o desafio para a gente suprir os sintomas negativos e o que a gente viu foi delírios. E dos delírios a gente abre em dois, os grandiosos e os paranoicos. E aí, esses dois capítulos estão muito associados à forma de manejo dentro de toda aquela régua que a gente viu, daquela seta que a gente viu na nossa parte um. Tá lembrada disso? sim, sim, é verdade. Tá? Dúvidas aí, Lúcia? Cláudio, achei que foi tão bem colocado, né, detalhadamente, que realmente, para mim, está bem, sabe? É só realmente praticar, né, dentro dessa leitura para que a gente possa fortalecer esse conhecimento, né? E a questão dos detalhes, né, dentro dessa proposta que é bem interessante. E creio que também a gente pode, dentro dessas crenças e dessas questões adaptativas, a gente também pode gerar novas formas de tentar, né, interpretar melhor cada detalhe desse contexto. Você concorda? Sim, você já percebeu também, não sei se vocês perceberam, Renata chegou depois, mas eu não sei se vocês perceberam que é tão sutil o manejo que parece, logo quando os autores abriram, quando a gente abriu o livro, eles falaram sobre isso e está inclusive na gravação. Parece tão sutil, parece tão cotidiano o manejo, que parece que a gente está brincando, não é uma terapia. E, na verdade, a proposta da terapia cognitiva orientada para a recuperação é exatamente simplificar e humanizar e conectar e fazer com que as pessoas sejam mais capazes, sendo de forma simples, a se conectar com as pessoas que têm transtorno, entendendo os desafios que existem, né, dentro de cada sintoma ou vulnerabilidade dessas pessoas. Nesse caso aqui, a gente trouxe sintomas negativos e delírios. Ficou alguma dúvida? Tem alguma Então, dúvida sobre o veio uma questão processo? muito no final, mas eu entrei no seu grupo acho que foi no início do ano, né? E eu amo te ouvir. Assim, eu acho que você tem uma didática incrível. Em clínica pediátrica é muito difícil. É pesado, é Então, pesado. mexeu muito comigo e eu realmente não dei conta, assim, né, de continuar estudando, assistindo coisas, porque tava demais, assim, pra mim. E eu tava em final de período também, então já muitas demandas, né? Vou me permitir fazer até um gancho aqui com a sua vivência, o que a gente traz da teoria, né? Legal. Para o livro. Quando a gente entra, né, nas clínicas, e aí a gente vamos entrar mais no psicótico, né? Que a gente coloca os transtornos Uhum. mais desafiadores. A gente se coloca muito como profissional, ou então como a incapacidade de saber lidar, né? Então Uhum. a gente se veste nisso, a gente se coloca, não, sou profissional, vou lidar com isso, mas diante daquele momento, diante daquela ação, diante daquela a vida real, né? A gente se coloca naquele caramba, eu não estou conseguindo lidar com isso, e aquilo ali é muito assim, é agressivo para os nossos olhos, né? E o livro É. traz muito a questão que o saber lidar, o manejo, é exatamente o que eu estava falando com a Lúcia, nesse livro inteiro, Eu até me lembrei da clínica, assim, eu captei um pouco assim, esse final, eu falei, nossa, o eu simplificar. acho que é isso, eu imaginei. Assim. O simplificar e trazer para o nosso cotidiano, né? Trazer para nosso manejo o nosso cotidiano, de falar com um amigo, de trocar uma experiência, porque isso daí é a chave, é o gancho que o livro fala, né? O momento onde a gente trabalha o acessar, que é aquela primeira conexão, para esse despertar, que é o energizar. Então, o energizar é onde a gente começa a estabelecer determinados ganchos, onde ele começa a reconhecer você como uma pessoa que ele pode fazer essa troca, entendeu?
E aí, quando ele começa a fazer essa troca, tô resumindo, fazendo um resumão, tá? Quando ele começa a fazer essa Obrigada. troca, o momento que você consegue, de fato, a buscar esses sonhos, essas aspirações. Porque é em cima dos sonhos e das aspirações que vai se construir a frequência de uma atividade dessa busca. E nessa frequência dessa atividade, dessa busca, que ele fazendo a todo momento, né, dentro do cotidiano de vida dele, que ele vai se empoderar, ele vai se fortalecer para que ele viva mais no modo adaptativo, que é no melhor self dele, que é onde ele consegue a conexão, a motivação e a energia. Total, Cláudia. Entendeu? A gente vai escolhendo os caminhos de estudo, né? Porque a faculdade é muito ampla, né? Então, Exatamente. E grupo de estudo é muito bom porque a gente tem essa abertura de poder falar. Não é. tenha medo de falar, que todos nós somos estudantes constantes, Ah, tá? eu Tá gosto. bom? Show. Tá bom, querida. Prazer, viu? Que bom te Todo ver meu. pessoalmente. Um grande Obrigada. beijo. Tchau, Igualmente. Luísa. Beijo, pessoal.